tiver com a sua Bíblia, procura lá nos pequenos profetas. Jonas está lá no meio. Mas por que é pequeno, né? Por que chama de pequenos profetas? Porque eles tiveram menos importância? Não, é porque o conteúdo deles é menor. Só por causa disso. Quando lá em Isaías você vai ter 60 e poucos capítulos, Jonas você vai ter 4. Então é mesmo só por causa disso que é chamado de grandes profetas e pequenos profetas. Jonas capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz espera ainda. Se vocês soubessem a riqueza desse livro, do livro de Jonas, quem já leu esse livro inteiro? 4 capítulos. É um livro tão rico e às vezes as pessoas se concentram só no peixe, né? Ah, o livro do peixe, que o menino foi engolido pelo peixe. Primeiro que não era um menino. Quando a gente olha nos desenhos infantis, ou nos filminhos, né, botam o Jonas como um rapazinho, um novinho, um menino. Não era um homem. Já era um profeta. E outra coisa é que o pessoal concentra demais no peixe. Vocês sabiam que nas fábulas judaicas, o que é uma fábula? É uma história, uma historinha de mentirinha, né? Um conto que normalmente, às vezes, a fábula tem uma lição de moral no final. Se você for olhar a fábula, o bicho fala, né? Os animais falam, os animais pensam. Né? Então você vê que a fábula ela não é algo, não é como uma crônica do dia a dia, português. Não é como uma crônica, que é uma história do nosso dia a dia. Uma fábula é uma fantasia. Então, os judeus, quando iam fazer as fábulas judaicas, eles faziam essas histórias com fantasia, história infantil. Por que é que a gente pode afirmar com certeza que Jonas não é uma fábula? Que Jonas não é uma história infantil? É porque quando se faziam as fábulas, os escritores das fábulas, eles faziam questão de dar muito tempo para essa história fantasiosa. Então eles contavam detalhes, eles prendiam a atenção das crianças justamente com a fantasia. Então se você for contar uma história para a criança, quanto mais fantasioso for o negócio, mais as crianças têm atenção. E aí eles faziam essas histórias fantasiosas com muitos detalhes. E quando você vai olhar o livro de Jonas, você não vê detalhe nenhum nesse peixe. É como se ele quisesse só citar para dizer assim, pronto, falei do peixe, continua a história. O peixe não é a personagem principal. Não gira em torno do peixe. O peixe é só um detalhe. Ele nem passa muito tempo falando desse peixe. Então aí a gente vê que o autor não tinha intenção nenhuma em trazer fantasias, em fazer uma fábula. Ele estava contando uma história real. Tanto que ele teve a preocupação de tirar a maior quantidade de atenção possível desse tal do peixe. Ele falou um pouquinho. Vamos ler aqui Jonas capítulo 1. E eu lhe pergunto, qual o personagem principal, né, do livro de Jonas? Vai descobrir. Jonas capítulo 1, vamos ler apenas do 1 ao 6, amém? Agora todo mundo achou, né, depois dessa história todinha. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento, ventinho, sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E vamos ler apenas até aqui. Voltando ao assunto. O
o peixe não é o personagem principal de Jonas. O peixe é só um detalhe nesse livro. Para quem não sabe dessa história, Jonas recebeu uma missão para ir pregar contra uma cidade muito violenta, era muito cruel, já vou falar mais na frente sobre ela. E aí o que Jonas fez diante desse chamado? Fugiu. Jonas fugiu. E aí no meio dessa fuga, Deus soprou um ventinho lá de leve, teve uma tempestade tão violenta que o barco estava afundando. Então Jonas foi jogado no mar, apareceu um grande peixe que o engoliu. E esse Jonas foi jogado lá onde ele tinha que ir para poder pregar. Você querendo ou não, vai acontecer, tipo isso, né? Com a sua vontade ou contra a sua vontade vai acontecer. E ele chega nessa cidade, ele prega essa cidade muito violenta, muito rebelde, por incrível que pareça, o povo se arrepende. E Deus tem misericórdia e não destrói. E aí termina o livro Jonas questionando: por que o Senhor é assim? Do início ao fim, a gente vê Jonas questionando Deus. Do primeiro ao último capítulo do livro, Jonas está questionando Deus. Deus, por que assim? Deus, eu não entendo. Eu não me submeto. Porque ele não conseguia entender, porque ele não entendia que não submetia. Por que a gente é assim, né? A gente, quando não entende certas coisas, a gente não submete, porque a gente não tem a humildade de dizer assim: eu não tenho capacidade de compreender os pensamentos de Deus. Porém, eu aceito. Mas não, a gente diz assim: eu não entendo, não faz sentido, então eu não aceito. E é o livro inteiro onde a gente vê a teimosia do profeta. É um livro inteiro onde a gente vê Deus mostrando o seu caráter de misericórdia e o profeta dizendo assim: não, eles não merecem misericórdia. O personagem principal desse livro não é o peixe, mas também não é Jonas. O personagem principal desse livro também não é o povo que estava sendo alcançado pela misericórdia de Deus. O personagem principal desse livro é o próprio Deus. É Deus dizendo assim: olha quem eu sou, olha o meu caráter, olha como eu ajo, olha o que eu penso, olha o que eu quero dos meus filhos. É Deus se mostrando, é Deus escancarando a sua misericórdia antes de Cristo. E aí nós escutamos às vezes algumas falas desse tipo: o Deus do Antigo Testamento era um Deus de juízo, era um Deus mau, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de misericórdia e Deus de amor. Não. Se você ler o Antigo Testamento com atenção, você vai ver Deus derramando cargas e cargas de misericórdia sobre o povo rebelde e obstinado. Muito antes de Cristo. Deus sempre foi misericordioso, Deus sempre foi cheio de amor. Desde o início, do Antigo ao Novo Testamento, Deus é amor. Ele não é amor só depois de Cristo. Ele é amor, inclusive, quando ele diz não. Ele é amor, inclusive, quando ele age com castigo. Deus castiga? Castiga. Ele castiga o filho a quem? Deus é amor. Por mais que a gente não entenda e faça como Jonas e diga: eu não entendo porque que Deus age assim, portanto não me submeto. Porém, viver em submissão não é inteligente, porque a gente está vivendo embaixo de desobediência. Nós somos feitos para obedecermos a Deus, e quando a gente vive debaixo da desobediência, a gente está contra aquilo que a gente foi feito para fazer. É como se fosse um equipamento, uma máquina que está funcionando diferente daquilo que deveria funcionar. Uma hora ela pifa. Uma hora se acaba. Então Deus é o personagem principal desse livro. E qual que é o tema? Esse livro vai falar sobre obediência? Tenho que obedecer a ordem de Deus? Será que esse livro vai falar sobre missões? Povos não alcançados, pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus? Será que esse livro vai falar sobre as dificuldades para a gente enfrentar o nosso chamado? Será que esse livro vai falar sobre misericórdia e amor? Sim, para todas essas perguntas. O livro vai falar de uma infinidade de temas que a gente olha para 4 capítulos, que a gente lê assim na sentada só tão curto, e que a gente consegue ver tantas facetas do caráter de Deus. A gente consegue enxergar tantas características de Deus num texto tão pequeno que, se você nunca leu, você está perdendo um tesouro. E aí fica aí a tarefinha de casa para vocês, que vocês leiam Jonas essa semana. Eu tenho certeza que, se você sentar por alguns minutinhos, você vai conseguir ler esse livro. Leia e releia, entenda o que está acontecendo ali. E se identifique
identifique com Jonas, porque assim como nós somos filhos de Deus e somos igreja, e muitas vezes estamos nesse impasse contra Deus, assim Jonas também estava. E por que não fazia sentido? Quando Deus diz assim, Jonas, levanta-te e vai. Primeira coisa que não fazia sentido nenhum. Até aquele momento, nunca nenhum profeta tinha recebido a missão de sair da sua própria terra, sair de Israel, sair do povo escolhido de Deus para ir para uma outra nação, a nação inimiga, e pregar para eles. Isso nunca aconteceu. Por gerações e gerações eles aprenderam, eles entenderam que o Deus era o Deus de Israel. Aquele Deus era o Deus que protegia Israel, que salvava Israel, que amava Israel. Os profetas que eram levantados, eles eram levantados para falar de Deus para Israel. E aí, esse profeta aqui, Jonas, recebe uma palavra que diz, levanta-te e vai a Nínive. Não fazia sentido nenhum. E Jonas se prendeu nesse não faz sentido. Nunca na história nenhum profeta teve que sair de Israel para ir pregar dessa forma em outro local. Isso nunca aconteceu, Deus estava ficando maluco. Mas ele não estava, era Deus que estava ordenando. Você não está ficando maluco, não. Você não está confuso, não. É Deus que está direcionando. Por mais que não faça muito sentido. Está na frente, você está entendendo? Então ele foi e desobedeceu, porque não fazia muito sentido por causa disso. Mas também, porque aquele local, a Nínive, a grande cidade, cuja violência subiu para o Senhor, os olhos do Senhor. Era um local tão cruel, mas tão cruel, que qualquer pessoa no mundo inteiro teria temor em entrar lá. Era como se alguém dissesse assim para você, vai lá no meio dos muçulmanos, sabe aquele pessoal que está arrancando a cabeça dos cristãos com faca cega? Vai lá pregar para eles. Sozinho, só você, vai lá, entra lá e prega. Aí você vai dizer assim, isso vai ser uma missão suicida. Mas eles não vão me ouvir. Eles não querem saber de crente, eles querem matar os crentes. Faz sentido nenhum. Olha lá se eu conseguir entrar naquele lugar. Primeiro que eu não vou nem conseguir entrar. E outra coisa, qual é o sentido do Senhor querer salvar os inimigos dos cristãos? Jonas se perguntou, qual é o sentido do Senhor querer salvar a Síria? Porque Nínive era a capital da Síria. A Síria era a grande inimiga do povo de Deus. Quando a gente vê aqui que Jonas era filho de Amitai, e a gente vai lá no livro de Reis e vê onde é que o profeta Amitai agiu, profetizou. Ele profetizou, se não me engano, no reinado de Jeroboão. E nesse reinado, no período de 14 anos, a Síria tentou invadir o povo de Deus por 14 vezes, no período de 7 anos. Você vai ver que a Síria, ela insistia e insistia em derrubar e acabar com o povo de Deus. E não era simplesmente para tomar uma terra, eles queriam humilhar o povo. Sabe como é que eles invadiam? A primeira coisa que eles faziam quando invadiam um local era acabar com o templo, com os sacerdotes e com os profetas daquele povo. Então, quando a Síria tentava entrar lá no meio do povo de Israel para tomar, a primeira coisa que eles faziam, matavam os sacerdotes, matavam os profetas e destruíam o templo, acabavam com a espiritualidade, a fortaleza daquele povo. Porque quando a nossa espiritualidade está quebrada, todas as áreas também estão. Eles iam lá e eles faziam isso, e o pai de Jonas era um profeta que profetizava na época de Jeroboão. Era em que os assírios entraram, tentaram invadir e acabar com os sacerdotes e os profetas. Possivelmente tentaram matar o pai de Jonas. Não sei se chegaram a matar o pai de Jonas. Será que os assírios mataram a Amitai? Pode ter acontecido. E aí Deus chega para Jonas e diz assim, Jonas, agora você vai lá para a Síria e vai pregar para eles. Como assim? Se a minha vida inteira os assírios entrarem aqui tentando acabar com o meu povo, matar os profetas e humilhar o nosso povo, como assim eu vou pregar para eles? Além de tudo isso, eles eram cruéis, eles humilhavam, eles arrancavam os olhos do povo, eles arrancavam os olhos dos reis. Porque eles diziam que os reis davam a direção, mas os reis, depois que os assírios entravam, ficavam cegos, tinham os olhos vazados, e agora o rei não podia mais dar a direção para o povo. Eles arrancavam a pele, eles faziam uma série de coisas que eu não quero fazer questão aqui de falar para vocês, porque são coisas muito cruéis.
E aí ele diz: Jonas, vai até esse povo e prega para eles. Por que, Senhor? Por que o Senhor quer me sacrificar? Eu, homem bom, profeta, filho de profeta, do povo de Israel, sangue judeu, puro, obediente ao Senhor, criado no templo. Por que eu? Por que o Senhor quer me jogar aos leões? Por que o Senhor quer fazer isso comigo? Por que o Senhor quer salvar os inimigos do nosso povo? Eles estavam querendo nos destruir, eles estavam querendo acabar com a gente, eles queriam nos matar e agora o Senhor quer que eu vá lá e pregue para eles. Por que, Senhor? Eu não estou entendendo. Por que o Senhor quer abençoar os meus inimigos? Assim como Davi já nos questionou. Davi fazia seus salmos e questionava: por que, Senhor, que os meus inimigos estão sendo abençoados enquanto eu estou aqui sofrendo? Senhor, eu não estou entendendo o teu processo, eu não estou entendendo o teu propósito, porque na minha cabeça Deus é para agir assim. Só que o Senhor está agindo diferente daquilo que eu imaginei. Já aconteceu isso com você? Na nossa cabeça, Deus é para agir dessa forma. E a gente tem uma ideia de Deus na nossa cabeça e a gente acha que Deus vai agir daquela forma. De repente, Deus começa a agir totalmente diferente do que a gente achou que era para Ele agir. E a gente entra numa crise. E a gente entra em parafuso. Quer dizer que Deus é assim? Quer dizer que Deus pensa assim? Quer dizer que Deus vai agir assim? Mas isso não está contrário, não, ao que Ele vinha fazendo? O que está acontecendo? Eu não estou mais entendendo. A crise de Jonas não era uma crise contra a sua missão, era uma crise contra o Deus da missão. Jonas estava questionando não a missão, Jonas estava questionando o caráter de Deus. Quantas e quantas vezes nós questionamos o caráter de Deus? Por que o Senhor está me enviando para esse lugar? Por que o Senhor está me enviando para esse povo? Por que o Senhor está me enviando dessa forma? Por que o Senhor quer me usar nesse chamado? Por que o Senhor quer me usar nesse ministério? Por que o Senhor não quer me usar dessa forma aqui? Deus diz: não, é assim. E você se questiona, se questiona, se questiona, e às vezes até duvida da sabedoria de Deus. E às vezes a gente quer dar opinião para Deus. Eu vou dizer para você. É em vão, viu? É em vão. Não faz muito sentido, não. A gente está perdendo muito tempo quando a gente fica batendo de frente com Deus. Porque eu vou dizer uma coisa. Não é pelo seu corpo insistir que Deus vai mudar de ideia, não. O que pode acontecer é os tempos irem passando, você ficar lá, ó. Você ficar lá parado. Não se submetendo. O tempo vai passando. Você perdeu o tempo. No final das contas, Jonas foi e pregou. Jonas fugiu. E Deus foi procurando, encontrando, encaminhando Jonas para o local correto, onde ele queria que Jonas estivesse. Seria muito mais fácil se Jonas estivesse dito amém. Não seria? Então, às vezes a gente fica questionando com Deus e dizendo: não vou, eu não quero. Uma hora você vê que você já está lá. Vim parar aqui, ele passei por um monte de desafio, teve tempestade, até um peixe me engoliu. Se eu tivesse dito sim, eu não teria passado por tanta coisa. E por falar em tempestade, grande parte das nossas desobediências são acompanhadas por uma grande tempestade. Todo ato de desobediência tem uma tempestade ligada a ela, ligada a esse ato. Se você observar, aqui diz, né, que Jonas fugiu. Jonas foi para o porto que ele estava procurando uma cidade para ir o mais longe possível. Ele fugiu de Deus. Você olha e pensa assim: ele fugiu de Nínive. Ele não fugiu de Nínive, ele fugiu de Deus. Quando nós tomamos essa atitude, nós não estamos fugindo do nosso chamado, nós estamos fugindo do Deus do chamado. Ele fugiu de Deus. E aí, para que vocês entendam a distância que ele foi, é como se Deus tivesse mandado Jonas pregar em Teresina, sei lá, na divisa assim, no Ceará com o Piauí, distante, mas nem tanto. Sabe o que é que Jonas fez? Ele foi para um local distante aí, uns 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros é o quê? Santa Catarina? Rio
Grande do Sul. A gente está o quê? Colado no Piauí, né? Aí Deus diz assim, Márcia, vai no Piauí. Aí a Márcia diz assim, não vou nada, eu vou lá para o Rio Grande do Sul. O que tem a ver? Tem nada a ver. Ele foi para um local totalmente contrário ao local onde Deus tinha enviado ele. Ixi, a gente faz isso também. Fulano trabalha aqui. Não, mas eu quero trabalhar ali. Fulano prega para esse pessoal aqui no teu trabalho. Não, mas não quero pregar para eles não. Quero pregar para aquele pessoal não. Faça da forma que Deus lhe orientou. Sabe, não questiona. Porque os nossos pensamentos não são tão altos quanto os dele. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O que Ele tem para nós é bênção. O que Ele tem para nós são coisas boas. Você não tem ideia daquilo que Deus tem para a sua vida. Do quanto Deus quer te ver crescer, do quanto Deus quer te ver prosperar, do quanto Deus quer te ver frutificar. Mas isso só vai acontecer quando você se submeter a Ele. Enquanto isso não acontece, nós ficamos presos e infrutíferos. Não desenvolve, não cresce. Pelo contrário, muitas vezes a gente retrocede. Estar debaixo da desobediência é pecado. Receber uma ordem de Deus e não obedecê-la é pecado. Deus nos deu ordens específicas e ordens gerais. Qual foi a ordem geral que o Helder leu aqui no início do culto? Fala mais alto. Ide por todo mundo. Essa ordem foi para quem? Isso é chamado de a grande comissão. Nós temos essa ordem. Ide e pregai. Ide, saia do seu lugar. Não é só o ide. Entenda que esse verbo no grego é um verbo de continuidade. Não é vai, é indo. O original do ide não é tipo assim, sai de um lugar e vai para o outro. É não. É esteja em movimento. Indo. Onde você estiver indo, você está pregando. Não é ide e pregue, é indo e pregando, vivendo e pregando, trabalhando e pregando, amando e pregando, servindo e pregando. Nós temos ordens explícitas na Bíblia para a igreja. E quando nós não as estamos obedecendo, nós estamos vivendo debaixo de desobediência. E desobediência é pecado. Mas muitas vezes o pecado funciona como uma radiação. Você já entrou em alguma sala de radiografia? Que você tem que vestir um monte de equipamento de proteção? Você já viu isso? Por quê? Porque se aquilo lá tocar em você, vai lhe fazer mal. Só que você não está vendo nada. Você não está sentindo cheiro nenhum. Você não consegue ver a radiação, mas a radiação está lá. E se você não se protege, a radiação ela vai acabar com as suas células, ela vai matar as suas células e você não vai sentir nada. O pecado é desse jeito. Você peca, sente nada. Peca de novo, sente nada. Gente, não aconteceu nada. Peca de novo, não aconteceu nada. Você não está vendo, você não está sentindo, mas está acontecendo. Você está morrendo espiritualmente. Quando você perceber, às vezes já é tarde demais. O pecado funciona muitas vezes como essa radiação. É por isso que o primeiro sinal de pecado a gente precisa correr para os pés do Senhor. Não é pecar e se afastar. Não é pecar e fugir. É pecar e correr para a cruz. Só há solução para o pecado na cruz. Se você desobedecer ao Senhor, nesse momento você está envergonhado, o que você precisa fazer é ir para a cruz. Se nesse momento você percebeu que Deus lhe deu uma ordem, Deus lhe deu um chamado, e você fugiu, e você retrocedeu, e você não quis obedecer, vá para a cruz. Não fuja, porque diante da cruz há perdão, diante da cruz há misericórdia, diante da cruz há recomeço. Não fuja de Deus, procure por Deus, e Ele vai estar de braços abertos para lhe receber, e para lhe perdoar, para lhe dar um novo recomeço. Só, olha aqui no texto. Jonas estava lá no barco. Deus fez o quê? Soprou um ventinho de nada. Um ventinho de nada que gerou uma grande tempestade. A desobediência de Jonas teve uma tempestade atrelada a ela. Só que essa tempestade, entenda, essa tempestade atingiu
mas atingiu todo mundo que estava no barco. E se eu fosse colocar o nome nessa pregação, seria: estamos todos no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Quando a gente se engana com o pecado, a gente acha assim: eu estou pecando, ninguém está vendo, isso aqui não vai atingir ninguém. Jonas diz assim: eu vou desobedecer a Deus, isso aqui não vai atingir ninguém. De repente ele se viu dentro de um barco, atingido por uma tempestade, onde todas as pessoas que estavam dentro do barco estavam correndo risco de vida por causa da desobediência dele. Quantas e quantas pessoas passam por tempestades em suas vidas por causa das nossas desobediências? Principalmente a nossa família. Todo mundo está no mesmo barco. Não pense em você que você vai viver a sua vida de desobediência e não vai acontecer nada com ninguém. Porque a salvação é individual, cada um se preocupa com a sua vida e eu vou viver a minha. Não é assim que funciona. Jonas pensou assim: eu vou desobedecer, vai ficar tudo bem. De repente ele se viu numa situação. Todos nós estamos no mesmo barco. E Jonas agiu, para você ver, tanto a decisão dele de ir foi uma decisão egoísta, que ele não se preocupou com os ninivitas. Os ninivitas, aquele povo violento que poderia ser atingido pela graça e misericórdia de Deus, ele não se preocupou com esse povo. Ele se preocupou consigo mesmo. Eu não quero ir, portanto eu não vou. Então ele agiu baseado em si e fugiu. De repente ele diz assim: eu desobedeci, mas a minha desobediência só tem a ver comigo. Mas não, ele estava dentro de um barco onde todo mundo estava passando pelo mesmo problema. A tempestade veio por culpa de Jonas, mas todo mundo estava correndo risco de vida. Quando a gente olha para nossas comunidades, para os nossos bairros, para o nosso estado, às vezes a gente tem um pensamento muito egoísta também. Tipo assim, quando você acha que quando a sociedade está piorando, isso não vai te atingir. Pensa aqui comigo. Você vai entender o que eu quero dizer. Jonas estava dentro de um barco, dormindo, enquanto tinha dezenas de marinheiros correndo risco de vida por culpa dele. Jonas foi egoísta do início ao fim. Estava acontecendo uma tempestade por culpa dele, ele dormia. Ele dormia, ele fugia. Fugindo do quê? Das consequências da sua desobediência. Enquanto o pessoal que não tinha nada a ver estava sofrendo as consequências da desobediência dele. E aí esse pessoal lá estava fazendo, sabe o quê? Um monte de gente que não era crente, eles eram pagãos. Estavam fazendo, sabe o quê? Tentando tirar a água do barco. Tentando ajudar o barco a não naufragar. Pensando no bem comum. A gente vai morrer, a gente precisa fazer alguma coisa em prol de todo mundo. Sabe o que eles estavam fazendo? Cada um estava orando ao seu próprio Deus, buscando o seu próprio
essa semana eu disse assim: Deus me perdoa, porque quantas e quantas vezes eu me concentro só nas quatro portas, quatro paredes da igreja para dentro. Assim como Jonas, eu digo assim: Senhor, se for para servir o meu povo aqui, ó, conta comigo. Mas se for para ir lá para fora, eu tenho medo. Quantas vezes nos encontramos nessa situação? É muito confortável estar no meio de igreja. É muito bom, é muito prazeroso estar no meio de crente. Mas Deus diz que a nossa luz precisa brilhar para o mundo. A gente vem para cá os domingos, não é só para ter comunhão. A gente vem para cá os domingos para a gente se equipar para ir para a guerra. E a guerra não é aqui dentro, a guerra é ali fora. A gente vem aqui se encher de Deus, não é para que a gente fique lá cheio. É para que a gente possa se esvaziar, levando o amor de Deus para as pessoas que estão lá fora. O cristianismo, a religião de Jonas era uma religião egoísta. As pessoas estavam morrendo dentro daquele barco e ele estava dormindo. E olha como é de fazer vergonha quando a gente lê com atenção. O pessoal tira na água, Jonas no ninho. O pessoal lá dentro da tempestade, está acontecendo uma tempestade. Olha só, gente. Eles disseram assim: olha o discernimento desse povo pagão. Essa tempestade que está acontecendo não é natural, não é normal, é sobrenatural. Quantas vezes eu vejo gente de fora, ímpios, tem mais discernimento que nós? Quantas e quantas vezes? E eles fizeram o que? Eles foram clamar o seu Deus para que Deus pudesse trazer algum tipo de alívio, de livramento. Quantas pessoas estão orando aos seus deuses, fazendo seus sacrifícios, fazendo seus votos com seus deuses em prol da humanidade, e a gente às vezes não faz isso, só pensa aqui dentro. Aqueles marinheiros estavam fazendo, sabe o quê? Pensando no próximo, independente da religião deles. Um dia desses eu vi um vídeo que eu fiquei triste. Uma pessoa foi receber uma doação e aí o homem não deu para ela essa doação porque ela votava no outro presidente do partido. Quando eu vi aquilo, meu coração se partiu. Sabe por quê? Porque nós temos nos dividido por causa de opiniões. Porque nós temos rejeitado pessoas por causa de opiniões. Porque nós temos olhado para pessoas com desdém e com desprezo porque pensam diferente de nós. Eu me entristeci quando eu vi que nós, no nosso país, é um país tão unido, está se quebrando, se partindo ao meio. Igrejas onde tem pessoas que estão brigando por causa de opiniões. E aí nós vemos em um barco um monte de marinheiro que tinham vários deuses diferentes, opiniões diferentes. No momento da tempestade, da luta, da necessidade, eles se uniram em prol do todo. E como nós estamos nisso? Será que a gente consegue, além das nossas opiniões, para pensar no bem do todo, no bem do próximo, sair de dentro da nossa caixinha, do nosso pensamento e dizer: eu estou certa, a minha forma de pensar é certa, e em relação aos outros eu desprezo. Em relação aos outros eu ignoro, que morram na tempestade, mas eu estou salvo. Esse tipo de pensamento é o pensamento de Jonas. Jonas estava interessado não nos ninivitas, não nos marinheiros que estavam morrendo por causa das inteligências dele. Teve uma pregação que se chamava assim, vou até anotei aqui: o mundo repreendendo a igreja. Jonas estava dormindo diante de um problema que estava atingindo todos. Sabe quem foi que se levantou com uma voz profética naquele lugar? O capitão pagão do barco. O capitão pagão do barco. Ele foi tirar sortes e perguntar a Deus, né? O que está acontecendo? E aí Deus foi e disse assim: ei, o problema é Jonas, viu? Ai, Jonas, cadê o Jonas? Está dormindo lá embaixo. O capitão foi atrás de Jonas porque o líder vai para resolver o problema. Às vezes ninguém tem coragem de ir, né? O líder vai. Tem que ir, tem outro não. O líder vai
clama ao teu Deus. Porque quem sabe ele pode nos livrar. Deus mandou um profeta ir até o povo pagão para levar uma palavra profética para eles. E o que estava acontecendo naquele momento era que o capitão pagão estava sendo voz de Deus para o profeta desviado. Glória a Deus. Existe uma pregação que se chama assim: o mundo repreendendo a igreja. Porque o mundo espera de nós comportamentos de igreja. O mundo nos observa. Não pense que as pessoas não te observam, elas te observam, estão esperando a sua atitude. Quando nós dizemos que somos amor, quando nós dizemos que somos respeito, porque Deus, Ele se preocupa com a forma com que nós tratamos as pessoas que pensam diferente de nós. Deus se preocupa com a forma como nós tratamos os necessitados. Quando a gente vê aqui que Jonas estava chateado porque ele não queria que Deus salvasse aquele povo violento dos ninivitas, a gente vê que Jonas está agindo igual o filho mais velho. Sabe quando aquele filho rebelde volta e Deus aceita com maior amor e misericórdia? O que o filho mais velho diz? O que o filho mais velho faz? Fica revoltado. Como que Deus perdoou ele? É injusto, eu estava aqui o tempo todo. E Deus vem derramar amor sobre esse rebelde? A mesma coisa que Jonas sentiu. Como é que Deus quer derramar amor por esse monte de gente rebelde? Eu desprezo eles. Esses marinheiros aqui tudo pagando, eu desprezo eles. Jonas não agiu como deveria agir. Jonas não agiu como o bom samaritano. O bom samaritano, com a parábola do bom samaritano, onde Jesus fala que o próximo não é só quem pensa igual a gente. Que o próximo não é só quem tem a mesma religião que a gente. Que o próximo não é só quem mora perto da gente. O próximo é todo aquele que necessita de nós. Independente de que tipo de religião, visão ou local ele mora. Jonas agiu diferente do que a parábola do samaritano manda, ordena. Para a gente concluir, Tiago diz que a nossa fé sem obras, ela é o quê? Morta. Jesus fala que o mundo veria as boas obras da igreja e glorificaria a Deus. O mundo espera ver as nossas boas obras. As nossas boas obras precisam ser manifestas para quem está fora desse ciclo social tão confortável que a gente vive. O mundo precisa ver o amor de Deus. O mundo precisa sentir o amor de Deus. O mundo precisa conhecer a Deus. E eles vão conhecer através de nós. A igreja fará com que Deus seja conhecido. E o mundo glorificará a Deus através da igreja. Jesus fala isso. Por isso que o mundo espera as nossas boas obras. E as boas obras não são palavras legais. As boas obras não é apenas uma pregação. Boas obras são ações. Sabe, daqui a alguns dias, centenas de crianças das comunidades vão entrar por essa porta. Centenas de crianças. Você está disposto a demonstrar o amor de Deus? Você está disposto a fazer com que a pessoa, essas crianças olhem para você e sinta sede? E se pergunte o que é que tem nesse lugar que eu não tenho na minha casa? Você está disposto a ser alguém que leva o amor, carrega o amor de Deus, independente de onde você esteja? Você está disposto a abraçar uma criança, mesmo que ela não tenha um dente, mesmo que ela tenha um cheiro ruim, mesmo que ela não tenha a educação que você espera? Você está disposto a demonstrar o amor, independente das suas crenças, independente da sua opinião pessoal? O mundo está esperando o amor de Deus e esse amor é manifesto através da igreja. Que nessa semana você consiga olhar para fora dessas quatro paredes e dizer: a minha célula é maravilhosa, mas eu preciso trazer gente que está precisando sentir esse amor. Você dizer: minha igreja é maravilhosa, mas eu preciso trazer gente que hoje está perdida aí, que um dia foi crente e hoje não é mais. Nossa, obrigada, Senhor, por esse alimento maravilhoso que o Senhor está me dando, mas eu preciso trazer gente para comer aqui comigo. Obrigado, Deus, pelo carro maravilhoso que o Senhor me deu, mas eu preciso dar carona para a gente que está precisando. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor me deu, por essa viagem que me proporciona, por essa roupa que me proporciona,
orar, a gente ama estar em comunhão, a gente ama servir uns aos outros. Mas nessa manhã eu quero convocar você a exalar esse mesmo amor dessa porta para fora. Nessa manhã eu quero convidar você a ter a mesma preocupação com as pessoas que estão lá fora. Nessa manhã eu quero convidar você a ser não como Jonas, que dormia enquanto as pessoas ao redor dele estavam naufragando, mas alguém como o capitão daquele barco, que foi uma voz profética naquele lugar e que diz assim: eu vou me levantar e vou resolver esse problema. O mundo, eu ia falar no nosso país, nosso estado, mas o mundo precisa da igreja. O mundo precisa de nós. O mundo está esperando por você e por mim. Amém?